estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui os impactos na infraestrutura e na economia do Estado após a maior enchente da história do Rio Acre. Nossos convidados de hoje são o superintendente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Acre, Egídio Garó, e o secretário adjunto de Obras de Rio Branco, Ricardo Araújo. Egídio, no bloco anterior, o senhor falou da conversação que houve entre a FEComércio e os bancos. Mas o Leandro Domingos, o presidente, saiu de lá reclamando dos juros, que ainda são altos. Eu pergunto, também ainda um reflexo dessa alta de juros que nós estamos tendo em decorrência da crise na economia brasileira? Sim, o valor alto das taxas praticadas é em decorrência da instabilidade econômica que o país tem vivido, né? Isso aí, notadamente, se percebe isso. Agora, por outro lado, nós temos ali que não é efetivamente uma agência bancária, no caso uma superintendência regional, pode ser de qualquer uma das instituições de fomento que nós temos aqui, eles não têm competência para decidir quais são as taxas de juros aplicadas, nem quais são os critérios de avaliação. Então, eles seguem a recomendação de uma unidade central. Então, por conta de todo um processo econômico, pode acontecer de haver uma pequena redução, mas dentro de uma margem considerável também, para que a atividade econômica dos bancos, financeira dos bancos, possa ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, também se flexibiliza a adoção, a obtenção de novos empréstimos, principalmente para capital de giro, né? Então, houve sim um comentário de que as taxas ainda são muito altas, quiçá fôssemos atendidos especificamente nesse estado de calamidade que o Estado do Acre se encontra, essa situação de calamidade, que os bancos flexibilizassem um pouquinho mais essa taxa de juros, sabe, para permitir efetivamente que as pessoas possam obter esse crédito, né? Além da taxa de juros ser menos rigoroso também. Deixa eu fazer um parênteses aí nisso aí, né? Essa falta de sensibilidade das instituições financeiras. Quero contar rapidamente uma história do passado. E quem foi que lhe disse que banco tem sensibilidade financeira? Pois é. Então, ela está normal. Não, eu vou contar exatamente o inverso. Houve uma crise em Cruzeiro do Sul, acho que na década de 70, onde ficaram inadimplentes do principal comerciante ao pequeno produtor. No Banco do Brasil, que é uma instituição bancária estatal. E foi pedido essa sensibilidade. A resposta na época, são tempos, Narciso, são tempos. A resposta na época da direção, que era uma diretoria regional do Banco do Brasil, foi o seguinte: se o banco dispensasse a dívida de Cruzeiro do Sul, toda, Perdesse toda, ela corresponderia a algo em torno de 0,000000001. Quer dizer, não atingiria nem o acionista majoritário, nem o minoritário. Não haveria um reflexo tão grande negativo. Mas nós não podemos abrir precedente. E foi o que eles fizeram. Pergunte a cada um como pode pagar. Primeiro, a sensibilidade. Você era funcionário do banco, né? Sim, eu era o gerente. Ah, gerente. Pergunte como pode pagar. E depois a taxa de juros, eles mandaram lá embaixo. Além, até porque o Banco do Brasil naquela época tinha taxa de juros diferenciada, que era um banco de fomento. Não era banco de mercado. Então há uma sensibilidade, e essa sensibilidade social precisa voltar a ser criada pelas instituições financeiras, notadamente em casos graves como esse. Essa é a observação que eu gostaria de fazer. Ótimo, bem feito. Uma coisa interessante, até gostaria de acrescentar. Como comentávamos um pouquinho antes, eu estou há pouco tempo nesse estado, então eu criei um novo termo para cá, eu sou acriense. Né? Acriense. Acriense é o quê? A mistura de acre? Não, o acriano é aquele daqui, o acriense é aquele que veio e ficou. Né? Então, vamos criar um adjetivo para isso. A mistura de acriano com o cearense? Pode ser. Né? Pode ser. Apesar de ser, né, paulista do pé rachado, como diz o povo. Né? Mas tem essa situação, ela é importante. Algumas situações para desenvolver o comércio aqui, elas já foram observadas há um tempo atrás por conta de legislação criada. O que seria muito importante, por exemplo, eu estou admirado com a visita do ministro Guilherme. Estou admirado de ver a disposição dele, de ter vindo, participado, visitado, retornado a Brasília, voltado para cá e está por aqui. Não é? Por que isso é importante? Porque não adianta nós estarmos distantes da realidade, de ir lá dando pitaco, achando que pode e que não pode. Então, para que isso aconteça, era importante que quem efetivamente gerencia esses recursos e define, estabelece essas regras, que viessem
para cá para sentir na pele, né, o que a sociedade aqui tem sentido, o que os empresários têm sentido, o que o povo tem sentido, não é? O que a indústria tem sentido, o que a agricultura tem sentido, o que os transportes têm sentido. Então era muito bom de se fazer isso aí, até porque cada situação, veja, nós aqui no estado da... Nós não temos as mesmas características ambientais, econômicas, geográficas do que tem outros estados da federação, seja lá São Paulo, Rio de Janeiro. Nós não podemos comparar o tratamento aqui, por conta dessa diferenciação, ele tem que ser diferenciado também, nós não podemos generalizar, porque isso impacta onde? No não desenvolvimento. Claro, claro. Ô, Ricardo, você, quando falava há pouco tempo, você fez referência a um problema que aconteceu na minha casa. Eu acho que a gente não deve levar a corda para enterro de enforcado, né? Uma agressão muito grande, né? E você também não pode também levar mais pânico para uma sociedade que já está apavorada. Minha filha pega no Face dela, mas, pai, a ponte da Via Verde pode cair. Eu digo, como? Aí ela mostra a junta de dilatação da ponte. Quer dizer, um desses espalhadores de catástrofe, que aposta no quanto pior melhor, mostra a junta de dilatação, absolutamente normal, que é natural que toda estrutura de concreto, nós que somos engenheiros, temos acontece isso, né? A estrutura de concreto trabalha, especialmente aqui num estado como esse, que você pode ter uma temperatura de 6 graus ou de 40 graus, o concreto trabalha. Então você necessariamente, no cálculo estrutural, você tem que deixar a ajuda de dilatamento. Aí o cara espalhou como se fosse um comprometimento da estrutura. Isso aí pegou, levou a preocupação, teve que se deslocar lá. Sim, esse assunto dessa junta pegou? Não, nós fomos lá, saiu, espalhou, né? Sim. E nós tivemos que botar lá, fomos para o local. Agora, houve outra menção apavorante igual a essa também, digamos? A ponte de ferro vai cair? Botaram que a ponte tinha caído, a parte da lateral da ponte tinha desabado, tinha caído no rio, que o peso daquela coisa ali foi só para amenizar. Quer dizer, a gente tem um pessoal, lá em São Paulo, tem um grupo, nós temos um escritório de calculistas, que a gente tem também, que faz a nossa acompanhamento, porque nós temos as nossas pontes e precisa ter sempre muito treinamento. Por exemplo, lá em aquela ponte de Brasília, ela sofre, porque toda ponte, quando você faz estais, os estais eles têm, é como se fosse uma corda de um violão. Tem hora que ele sofre uma pressão, ele pode... Eu me lembro bem que foi uns 3 anos atrás, a ponte de Brasília soltou um daqueles cabos, ela deslocou. Aí o povo vai cair, não cai, você tem que ir lá fazer isso. Então, mesma coisa, numa ponte, você tem um acompanhamento. Ligamos que toda ponte ela só tem uma resistência ao vertical. Nenhuma ponte ela tem esforços laterais. Então, o que acontece? Você tem que estar acompanhando. Desde que quando atingiu a cota dos 17,50, nós começamos a monitorar. Porque nós temos que preservar as nossas obras, as nossas ruas. Então, tudo você tem que estar fiscalizando. Então fomos para lá, começamos a estudar, ligamos, a gente mandava a velocidade da água que está batendo, porque é como se fosse uma carga lateral, ela está batendo na viga, atingiu a viga, a plataforma da ponte, ela pode arrastar. É mais ou menos como você tem, Narciso, como é que um avião que pesa não sei quantas toneladas, o que faz levantar? É o vento que passa debaixo da asa, que faz ele levantar com a turbina de velocidade. A água é a mesma coisa. Você tem uma plataforma aqui de uma ponte, onde está passando água com força, ela está também fazendo esse trabalho. Ela pode muito bem levantar essa ponte e ela se deslocar. O que nós fizemos? Usando uma teoria que o engenheiro fala, que é a anulação dos pontos, dos nós. Aquela que você vê uma força lateral daqui, você tem que combatê-la com outra. E a gente... Aumentar o peso próprio. Aumentou o peso próprio da estrutura para combater o esforço lateral. Então, são coisas que... Foi a razão de vocês terem colocado aqueles caminhões em cima da ponte. Em cima da ponte. Mas Osmídio, eu só fazer uma perguntinha curtinha aqui para o Egídio. Egídio, por exemplo, vocês aqui estão cobertos de boa vontade para ajudar no que for preciso. Senac, você, Leandro, etc, etc. Vocês já comunicaram esse fato para a direção nacional para abrir a possibilidade dele poder ajudar ainda mais? Ou eles
Então, não... Abrir negociação com as direções dos bancos, das instituições. Você entendeu a minha pergunta? Sim. Na última segunda-feira, numa reunião de contingência, né, até para definir a situação de acomodação, de localização, de atividades que nós poderíamos fazer ali para contribuir. Então, quando nós falamos assim da parte nacional, nós nos referimos aos departamentos nacionais, tanto do SESC quanto do SENAC, então as estruturas superiores, as instâncias superiores. Dentro dessa situação, então, nós temos uma política nacional de SESC e SENAC que pode ser direcionada para cá, para facilitar o fortalecimento das instituições e diretamente contribuir com a própria sociedade, com a sociedade, vou usar de redundância, como um todo, mas ao mesmo tempo também que a própria federação, através da sua estrutura organizacional, no caso a Confederação Nacional do Comércio, que hoje ela está sensibilizada do que acontece aqui, ela também pode intervir em outras esferas, em outras situações, no caso, por exemplo, junto à administração dos bancos, de uma maneira geral, lá na sede desses bancos, para facilitar. Ela pode fazer isso, ela já foi sim, tomou ciência disso aí, já foi sensibilizada em relação a isso, né? Mas eu queria até fazer um pequeno comentário. Só um ligeira parte, inclusive no sentido de criar uma linha de crédito especial para aqueles que sofreram os efeitos da... Isso é importante. Inclusive a criação de com taxas subsidiadas, com flexibilidade na apresentação dos documentos, na comprovação. Até uma coisa interessante, veja, numa situação dessa, é óbvio, o empresário, de novo, ele ainda não se recuperou totalmente. É isso. Então, se nós falarmos de Brasileiro, de 2002 para cá, ele tem tentado. Se nós falarmos do estado do Acre, de 2014 para cá, a maioria, principalmente aqui em Rio Branco, também tem tentado. Se recuperaram, sim. Alguns vão amargar um pouquinho mais de tempo para levantar isso. Não é raro, pode pegar qualquer empresa grande, né? Se nós formos conversar lá com os empresários, não será difícil encontrar um que tenha alguma restrição junto a algum órgão de proteção ao crédito. Espera um pouquinho, agora nessa situação ele não tem como quitar isso, não tem como pagar isso. Então, na hora de ele buscar um financiamento, ela é uma empresa boa, toda a vida atuou nisso, toda a vida... Ela, indiretamente, ela financia nas grandes, por exemplo. Elas financiam as pequenas. Então, o pequeno não precisa buscar financiamento no banco, né? Eu vou buscar um financiamento no banco para aumentar meu capital de giro. Na verdade, o grande, quando ele busca, ele faz a sua estrutura operacional produtiva de uma maneira intensa, ele acaba financiando a própria atividade do micro, do pequeno empresário do comércio. Então, é uma coisa interessante. Agora, se houver uma restriçãozinha... Agora, você fez também uma observação aqui no intervalo, de que o governo do Estado foi extremamente sensível com a isenção do CMS, em 2012. Sim. Não é verdade? É verdade. Porque criou uma polêmica aí, mas o governador cumpriu a sua palavra. Cumpriu a sua palavra. Mas, Osmir, deixa também eu novamente falar, porque o Egídio não está no Acre, embora já bastante inteirado das questões. Quando você reportou a visita, numa semana, no prazo de uma semana, 2 vezes, o ministro da Integração Nacional ter vindo aqui no Acre, você acredita isso também ao prestígio do nosso governador, tá? Sim. Porque se nós tivéssemos aqui uma figura qualquer do governo do Estado do Acre, por maior que fosse a necessidade da presença do ministro aqui no Estado, ele não viria. Isso efetivamente, isso é uma verdade. Essa situação toda acontece por conta da dedicação e do prestígio. Não adianta só ser a dedicação, as duas coisas juntas. E o empenho de ver uma pessoa, assim como o nosso governador aqui, de estar onde ele é necessário, da mesma forma que o nosso prefeito. Então, nós que vimos de outros centros, de outras situações, de outras regiões do país, é admirável de entender, de ver o relacionamento e a proximidade que tanto o governador quanto o prefeito, tanto quanto os secretários também, nos dois níveis, eles são próximos à realidade, são próximos à sociedade e aquela vontade perene de contribuir, querer o bem-estar e de querer crescer. Então, isso os torna diferentes de uma grande maioria que nós vemos aqui pelo nosso país. Uma coisa interessante, Narciso. Eu vi um comentário do próprio governador, que ele dizendo que, por exemplo, quando houve aquela catástrofe lá em Santa Catarina, falaram em 1 bilhão de ajuda. E o governador disse, eu não quero 1 bilhão, eu preciso de recursos para que a gente possa tornar a nossa economia satisfatória. 50, 60 milhões. Olha a diferença, 1 bilhão. O Rio de Janeiro, me lembro daquela catástrofe que teve lá no Rio de Janeiro, aquele deslizamento, falaram de 5 bilhões de recuperação. E aqui nós estamos falando de 50, 60 milhões, que vai ser uma necessidade para recuperar uma economia. Eu falo que nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. O que falta aos nossos ministros
é ele ter consciência de cada região. O que é bom para São Paulo não é bom para Manaus, não é bom para o norte. O que é bom para o Pará não é bom para Santa Catarina. Então, nós temos vários Brasis. Nós temos que começar a aprender a conhecer o Brasil. Se nós não fizermos isso, fica difícil. Aqui nós praticamos, o Estado, tanto o Estado como o município, ele tem uma característica distinta dos demais. Aqui, eu vejo, eu sinto a visão desenvolvimentista. Isso é importante. Então, tudo aqui se vê, se muda, mudou inclusive no caso do governo do Estado, que mudou a marca, mudou o slogan, né? Então, para empreender mesmo, para criar, para produzir, para gerar. Então, tem dificuldade? Tem. Nós estamos distantes de uma série de fatores importantes para uma cadeia produtiva. Tem dificuldade, mas elas podem ser transpostas e as serão. Eu queria voltar um pouquinho atrás, mas se me permite. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo Claro. comercial. Daqui a pouquinho, na volta, a gente volta, seja qual for esse assunto que você queira tratar. Por favor, não saia daí.